O Brasil vive uma plena democracia. Eu estou ciente do barulho dos passarinhos, tá? E eu gosto dele nos vídeos, tá? Dá uma paz, né? Agora, por que eu fiz essa pergunta, né? Lá no Instagram e tal, me sigam, tá? Lucas Antônio Teixeira. Sendo que eu sempre falo que eu não gosto de de perguntas filosóficas rápidas, com respostas rápidas e tal. Porque, na verdade, quando eu faço esse tipo de pergunta, eu quero implicar outra pergunta, né? Que é como a lógica segue, né? A resposta não é se vivemos uma plena democracia, sim ou não, né? A resposta a essa pergunta é o que é democracia plena, né? Então eu acho que essa pergunta seguiria logicamente, né? Então, primeiro responde o que é uma democracia plena e depois analisa como o Brasil é e vê se bate ali, né? Ou simplesmente você diz que o Brasil vive na realidade é realmente o que é a democracia plena ou não, tá? Então, ele realmente necessita de um debate mais profundo, etc., né? Que não vai acontecer no Instagram, nem aqui. Então, o que eu quero falar um pouco para vocês é que que é o que eu acho, tá? Como a democracia plena é uma coisa que não existe, tá? É simplesmente uma mera forma de narrativa e de tentativa de convencimento, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é uma breve história sobre a democracia, para vocês entenderem e é a forma que eu acredito, né? Como que a democracia ela não é uma coisa, como eu vou dizer, não é uma coisa fixa, né? Mas a democracia é um conceito de governo que vai mudando, ou seja, é uma categoria de forma histórica, né? O que isso quer dizer, né? Quer dizer que em todo momento da história ela vai se apresentar de formas diferentes, mesmo tendo um princípio próprio, tá? Mas vamos começar. Vou começar pensando na democracia e eu quero lembrar para vocês que sempre que vocês forem ler livros mais antigos, a democracia é vista como de forma absurda, tá? Mas ela é vista de forma absurda porque os gregos viam a democracia com maus olhos, tá? Porque o Platão é extremamente elitista, tá? Sempre que você vai ver teoria da elite, esse tipo de coisa, você vai ver como que o Platão ele fala que na democracia as pessoas não são preparadas para governar, tá? E ele faz essa distinção, que é uma distinção muito interessante, tá? Que é a distinção que isso na República, ele faz distinção sobre democracia e oligarquia, tá? Na democracia, quem governa são é o povo, né? O povo livre. E na oligarquia, quem governa são os ricos, tá? Então, então assim, com certeza, se você for responder esse tipo de pergunta, você não vai responder esse tipo de pergunta que eu digo, se algum país vive uma plena democracia, ninguém vai responder de forma platônica, tá? Porque hoje em dia as democracias que existem no capitalismo são todas oligarcas, todas. Então, se você for responder de forma platônica, nenhuma democracia capitalista é uma democracia, e sim uma oligarquia, né? Continuando, o Aristóteles, e esse para mim é o maior ponto do porquê eu sou democrata, tá? Ele faz uma distinção, na verdade um jogo na política, livro dele, né? Que é que nas formas de governo, quando a democracia ela tem uma grande forma de liberdade, é aí que se surgem os tiranos, tá? Isso é o Aristóteles falando sobre as formas de poder e tal, né? Que uma leva sempre a outra, né? O tirano, ele depois ele exacerba o poder dele, vira outro tipo de governo, etc, né? Eu sou democrata, fazendo só um parênteses aqui, pela forma que eu acredito a teoria do poder, tá? Eu prefiro que o poder esteja um poder menor na mão de várias pessoas do que muito poder concentrado na mão de poucas pessoas, tá? E para Aristóteles, a democracia
ela acontece quando o governo é feito pelas pessoas livres, tá? Em, em comparação, em contraponto, né, a quando as pessoas são os detentores do poder e da propriedade, tá? Como é, por exemplo, a monarquia e em outros tipos de governo. Só que aí a gente avança da forma grega de democracia, né? E pensa na forma um pouco mais moderna, né? E eu não vou falar aqui dos contratualistas na democracia, porque os contratualistas, o maior exemplo dele é o Kant, né? Eles não necessariamente são democratas, né? Então não tem na constituição do contratualismo a democracia, tá? Ela pode ser feita de outras formas, mesmo que tenham contratualistas, tipo Rousseau, que pensa também na democracia, tá? E a democracia ainda do Rousseau se difere também da democracia do Locke, né? Eles pensam em democracia, só que para o Locke ele acredita em democracia representativa, né? O Rousseau acha que não, acha que o próprio povo tem que participar, tem que ser o representante legislativo, né? Em formas de representação direta, né? De pleitos. Eu esqueci agora a forma que você chama um monte de gente para votar e eles votam, né? Tipo aconteceu com o negócio das armas no Brasil esses dias. E por acaso a Índia e a China são os países que mais fazem esse tipo de coisa, né? Plebiscito é a palavra. Aê, obrigado aí por você ter me ajudado, tá? Que eu sei que você estava pensando o tempo inteiro. O Lucas não vai lembrar plebiscito, mas eu lembrei graças a você. Obrigado. Então, a China e a Índia fazem muito plebiscito hoje em dia de uma forma representativa mais direta, né? Assim que o Rousseau pensava, diferente do Locke, tá? E é engraçado porque eu fiz um artigo, escrevi com meu amigo Alex, sobre se era necessário o ceticismo filosófico para, no sentido moral, né? E no sentido também epistemológico, se é necessário para que exista democracia. Para Kelsen, a epistemologia tem que ser relativista, né? Mesmo que a moral seja para ele absolutista, tá? Não, pera aí, ao contrário. Enfim, eu escrevi e na hora de falar eu confundi. Olha que interessante, né? Então, então para esse autor existe ainda mais um passo para a democracia que é o relativismo. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, tá? Eu vou fazer só mais um comentário que existe uma crítica fascista à democracia e era direta, tá? Nos livros ali de 1920, 1930, fez muito sucesso ali, né, na Itália fascista e que é uma coisa que eu concordo e para eu concluir o que é democracia, né? Que eles falavam que a democracia raramente escolhe os melhores. Isso é verdade, tá? Isso não é mentira, não. Tá? Mas como que eu rebato a isso defendendo a democracia, já que eu sou um democrata? É porque raramente a democracia escolhe os melhores governantes, mas também raramente escolhe os piores, tá? Então, a democracia ela não tem como finalidade você escolher realmente o melhor governante para aquele momento, tá? A democracia ela serve para você impedir que os piores se mantenham muito tempo no poder, tá? Então, assim, é claro que vão surgir, o Kant até faz elogios, inclusive, a uns que ele chama, se eu não me engano, tá? Eu não tinha preparado isso, tirano esclarecido. Eu não tenho certeza se é ou déspota esclarecido, é alguma expressão assim, que ele vai fazer a elogio a um governante da Rússia da época, tá? Mas dificilmente isso vai surgir, tá? Mas também surge, tá? Acho que o Xi Jinping é um exemplo positivo, né, de um tipo de líder que se permanece no poder ali, né, dentro de um governo mais fechado do que aberto. A participação popular com liberdade, etc. Só que dificilmente vai surgir um Xi Jinping e normalmente vai surgir um governante como foi, por exemplo, o Gaddafi, né? Como foi, por exemplo, o Saddam Hussein, né? Ou como foi. Então, assim, você não manter esses caras no poder muito tempo
é o que faz a democracia ser forte, tá? Porque, assim, tudo bem que a gente tem, por exemplo, caras como o Bolsonaro, que governou, mas ele governou pouco tempo. Numa ditadura, o Bolsonaro governaria por muito tempo. Então, esse é o forte da democracia. Não é evitar. E detalhe, pessoas muito mais extremistas que ele, na democracia, são evitados de estar no poder, né? Como foi o caso que a gente viu, né? O Levi Fidelis, aquela coisa horrível, né? Como o Enéas foi também, a coisa desastrosa, ou então, enfim. Então, o extremismo na democracia é evitado, né? O Trump ficou no poder, né, com aquele populismo e tal, mas rapidamente foi jogado fora, né? Então, esse é o forte da democracia, é não manter esses lunáticos no poder por muito tempo. Por mais que para isso a gente tenha que, infelizmente, não escolher os melhores. Então, o que é viver numa plena democracia? O que eu quero dizer, respondendo a essa pergunta, né, depois de ter feito a defesa aí da democracia, respondendo essa pergunta não existe plena democracia, porque como você viu aí na construção histórica do conceito da democracia, ele muda, né? A democracia brasileira e a democracia americana, eles têm uma diferença enorme, né? É, a gente ainda chama de democracia porque existe o papel popular da participação, né? Mas nas democracias capitalistas o que existe é uma oligarquia, né? Então, assim, não existe a democracia pura, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? A democracia é quando a população é representada de maneira formal e também de maneira institucional, tá? Então, assim, é claro que existe uma discussão, por exemplo, é, de como que isso acontece e tal, mas além disso, isso é idealismo, né? A democracia pura é uma coisa que simplesmente só acontece em manual de política, tá? Então, existem, claro, os modelos de democracia que a gente prefere, né? Com a representatividade maior da população e o povo mais perto do poder do que uma concentração maior de poder. Então, é esse tipo de democracia que eu particularmente, né, prefiro, tá? Então, é uma coisa que, na verdade, um pensamento muito mais profundo, né, do que realmente eu acho que o vídeo já está ficando longo, mas eu queria falar mais sobre isso. Talvez eu faça uma parte 2 sobre democracia, ou 3, 4, 5, né? Porque eu acho que, na verdade, o que é democracia são coisas que a gente tem que discutir mais, tá bom? Então, eu trouxe aqui Dicionário da Política, claro, né, que ele conta, tem um trecho contando a história muito maior, né, sobre democracia. Eu trouxe também Dicionário da Filosofia, tá, sobre formas de governo. Além disso, República de Platão. Além disso, Política do Aristóteles. Além disso, também tem o Emílio do Rousseau. Tem o outro livro do Rousseau também, caramba. É, sobre contrato social, que ele fala sobre democracia, tá? Então, para não ficar longo, leiam, que a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.